Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com alegria estamos aqui, meu Senhor, nosso Deus, nosso Criador, para recebermos a palavra preciosa da Tua graça, que nos corrige, palavra essa que nos exorta para sermos discípulos melhores, verdadeiros filhos da luz, que reina em vida, que não anda mais com o coração cheio de ódio, cheio de ressentimento, magoado com todo mundo, pois isso não leva ninguém a nada, a ser feliz, não leva ninguém a ter vida, a ter paz, a ter sabor na vida. Com essa mensagem hoje, meu Deus, eu recebo mais do que nunca cada um que está aqui reinando em vida. Deus te quer bem, com esse coração limpo, e você que está me ouvindo também, em nome de Jesus, que essa palavra venha falar profundamente a glória de hoje em teu coração nessa manhã, e recebo mais do que nunca o seu viver, um viver de nova criatura, de filho da luz, de um alguém que está na graça do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Amém. Louvado seja Deus por esse dia, por essa manhã abençoada. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, Convivendo com o Senhor Problema. É a palavra de hoje. Vou repetir. Convivendo com o Senhor Problema. Pastor, quem é o Senhor Problema? Agora eu quero saber, pastor. Calma que eu vou te responder. É um sujeito muito chato, o Senhor Problema. O Senhor Problema é um termo genérico que eu arrumei para falar desse corpo de carne, para designar a gente segundo a carne. E essa carne é um sujeito muito chato. Meu Deus do céu, como é? Nós temos uma carne que tem que ser domada. A minha, a sua, do irmão que está do seu lado, você que está me ouvindo. Nós temos uma carne que tem que ser controlada. Esse Senhor Problema, esse sujeito chato, tem que ser domado. E a Bíblia ensina isso em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 13. Se tiver aí, coloca no telão, por favor. Romanos 8, 13. Olha só. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a vida ou para a morte? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, você vai ter vida, você vai ter paz, você vai ser feliz, a prosperidade vai brotar, porque você escolheu permanecer bem, com o seu coração limpo. Amém? E bem-aventurado é os limpos de coração, em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que nós temos que controlar, pelo amor do nosso Deus, pelo conhecimento da graça, nós temos que controlar a nossa carne. Se você congrega e não controla essa carne, você vai viver sobre a terra, ferindo as pessoas que você diz amar, o marido que você diz amar, o filho que você diz amar, a esposa que você diz amar, a irmã, o irmão. Se você não alimenta o seu espírito para mortificar os feitos da carne, você vai sair ferindo as pessoas, magoando, entristecendo.
fazendo os seus dentro de casa até chorar. Tem pessoas que magoam tanto, entristece tanto, que faz até os seus dentro de casa chorar. É horrível isso. Se você não é tomado, muita atenção, se você não doma essa carne, através do conhecimento, da vida de Deus em você, você age dessa maneira, entristecendo, ferindo, magoando, como também você não perdoa ninguém, você está sempre falando dos defeitos das pessoas. Eu não sei se você conhece gente assim, que vive falando o defeito dos outros, que vive falando mal da vida das pessoas, anda sempre de mau humor com as pessoas. Ah, eu odeio essa pessoa, eu não gosto desse fulano, sabe, eu não gosto dessa pessoa, é um mau humor, sabe, eu não quero nem ver passar na frente do meu portão, e se passar você não fala, tá? Porque eu não vou falar não. A gente recebe, a gente congrega, a graça está sendo pregada para mim, para você, aqui, com propósito, não é em vão, é com propósito, para a gente ser discípulo, servo, filhos da luz mesmo. A gente está recebendo a pregação da graça com propósito, para a gente ser nova criatura abençoada, que fala e age como tal. Tem pessoas que congregam, recebem a palavra da graça, mas não age e fala como tal. Não fala como cristão, e nem age como cristão. Você olha assim, mas como é que pode? A pessoa está congregando na igreja, mas ela não age e nem fala como um discípulo de Deus. Não age, não tem conduta, não controla a carne. Para que a palavra de Deus tome conta do seu coração, o amor de Deus tome conta de você, você tem que arrancar da sua vida essa sua incredulidade de estar falando e agindo de forma tempestuosa. Tem gente assim, dentro de casa, pessoas que a gente conhece, que age de forma tempestuosa com as pessoas, até com os seus. É sempre cheio de raiva, cheio de ódio. Afinal, você está se alimentando de Deus? Para quê? Você vem à igreja para quê? Me responda. Cadê a nova criatura? A gente congrega com propósito. A gente não congrega para continuar sendo o velho homem o tempo todo, entra ano e sai ano, e a pessoa continua agindo e falando do mesmo jeito. Só na igreja que é, oi eleito, amada, abençoada. Vem cá pastor, me dá um abraço, queridão de Jesus. Não, só aqui dentro da igreja, e lá fora, e com os seus, fazendo os seus chorar, causando amargura dentro do coração do filho, do marido, da esposa. Está errado. Cadê a graça? Meu Deus do céu. Cadê a nova criatura? Cadê o idioma do evangelho, o perdão liberado? A felicidade no rosto de alguém que está servindo ao Criador. A felicidade no rosto de alguém que é servo de Deus em toda e qualquer situação. Quando você libera o perdão, você está devolvendo, detalhe importante, você que me ouve aí do outro lado, quando você libera o perdão, você está devolvendo saúde para o teu corpo, você está devolvendo a paz para dentro de você. A paz que a raiva tira, a saúde que a raiva tira muita coisa da gente, a concentração, tira o sono, o apetite. A gente não se sente bem nem dentro da nossa própria casa, quando a gente está com raiva, porque a raiva tira o sossego. A nossa casa, que é para ser um pedacinho do céu, é um inferno, porque a ira, a raiva tira isso. Então, quando eu oro ao Senhor, e você deve orar a Deus, abençoado, orar ao Senhor, ajuda-me. Você que me ouve aí do outro lado, você deve orar a Deus. E detalhe, o perdão vem com a graça, porque só a palavra da graça alimenta o Espírito. O perdão só vem com a graça,
Porque tem muita gente que viveu o tempo todo na lei e nunca perdoou. Só vem na graça quando você abre o coração e recebe a palavra, porque é alimento para o Espírito. É só a graça que transforma. Porque as igrejas só pregam para a carne. É rosa, é manto, é sal, grosso, médio e fino. Isso é para a carne ou para o Espírito? Para a carne. As igrejas só estão oferecendo coisas para a carne. Pedaços de pão, suco de uva. Isso tudo é para a carne. O perdão só vem, você só colhe esse benefício quando você é alimentado no Espírito. E só a graça traz perdão. Só a graça de Deus. Então, se você não libera o perdão, você vive uma vida prejudicada. A sua saúde física está prejudicada. A sua saúde espiritual está prejudicada. Porque destrói a paz aqui dentro. O ressentimento destrói a nossa paz aqui dentro. Você que já passou por isso, entende perfeitamente o que eu estou falando aqui. Porque todos nós estamos num corpo de carne, ou a gente já passou, ou está passando. Quando a gente tem raiva, essa raiva destrói a paz aqui dentro. Ao ponto de você falar, eu não estou em paz, eu não estou com sossego, eu não estou bom não, hein? Eu não estou bom não. Eu não vou nem bater aqui no púlpito para não quebrar. Eu não estou bom não, hein? Não é assim? Não é verdade, abençoado? Eu não quero nem atender telefone. Ó, não vem não. Quer comida? Vai lá na geladeira, vai você e faz, que eu não vou fazendo. Hoje eu não estou bom não, hein? Eu não estou bom não. É, rapaz. Todos nós temos carne. Ou você passou, ou você está passando. E se você continua vivendo, se você dá lugar ao ressentimento, você vai viver uma vida prejudicada, uma saúde sempre prejudicada e sem paz por dentro. E orar é muito importante, viu? Pedir ajuda a Deus. Senhor, eu tenho muitas fraquezas. Oração sincera. Não são poucas, são muitas. E eu te peço, não deixa abrigar em mim nenhuma ira, nenhuma raiva, nenhum ódio, nenhum desejo de vingança contra essa pessoa, Senhor. Me ajuda. Porque se eu ficar com ódio dessa pessoa, eu vou avançar. Eu vou rasgar essa pessoa. Se eu tiver uma faca, eu vou furar essa pessoa todinha. Você tem que pedir ajuda a Deus, porque você tem carne para matar. No começo da Bíblia, qual foi o sentimento que levou um irmão a matar o outro? O ódio, a raiva, a ira. Ou Caim matou Abel porque acordou feliz. Eu estou tão feliz, vou matar Abel. Vem cá! Eu estou feliz, reinando em vida, te matarei. Matei. Ninguém mata porque está feliz. Mata porque está tomado pelo ódio, pela raiva. Quantas coisas absurdas a gente vê na internet. Uma pessoa que briga e taca paulada no outro, paulada e ainda volta. Ainda está se mexendo, me dá um pau aí para eu meter de novo, até matar. O que levou essa pessoa a fazer isso? Um demônio que estava voando e entrou nele? Não. O ódio, a ira. Ele foi tomado pelo sentimento o quê? Da carne. Quem está fazendo aquilo é a carne. Quem está metendo paulada na cabeça daquela pessoa é a carne. O espírito está o quê? Apagado, adormecido, abençoado. E o viver daquela pessoa está como? Todo prejudicado. Vai ser preso, vai sofrer, vai apanhar dos moradores ali na rua, outras coisas piores. Eu estou semeando para a carne, o que é que eu vou colher? Sofrimento. Eu me faço entender? Abençoados. Nós estamos chamados por Deus hoje a essa glória. Amém? Deus te quer bom, com o teu coração limpo. Então, a oração é muito importante. Me ajuda, Senhor, a me manter bom, com meu coração limpo, de rancor, com relação a essa pessoa, a esse parente. Em nome de Jesus. Pare de alimentar, abençoado de Deus que me ouve, o ressentimento. Pare de alimentar sentimentos da carne. Como eu estou chateado. Como eu estou com raiva. Eu não gosto dessa pessoa. Tomara que ela adoeça, tomara que ela morra. Pare de alimentar, abençoado, sentimentos que são da carne.
Isso são sentimentos da carne. Tem pessoas que quando não fala, o seu íntimo deseja. Tomara que adoeça. Eu quero ver doente. Tomara que adoeça. Você está semeando coisa ruim. E tudo que a gente semeia, a gente o quê? Colhe. Abençoar tudo que eu estou desejando para lá, vai voltar para cá. Vai voltar para a minha vida. Isso são princípios de quem? De Deus. Que tudo que o homem planta, ele ceifará. Ele vai colher, são princípios. A Bíblia exorta a todos nós a sair desse caminho. De tudo isso que eu estou falando aqui. Deus nos exorta a sair desse caminho abençoado. E eu recebo você saindo desse caminho em nome de Jesus. Porque não vale a pena. Não vai trazer felicidade para você. Você vai viver com a sua saúde prejudicada. Olha o que diz o apóstolo Paulo, para começarmos, de forma ainda mais profunda esse tema de hoje, Efésios 5:31. Corrigindo, capítulo 4, verso 31. A Bíblia aqui nos exorta a sair desse caminho de ressentimento, de mágoa, em nome do Senhor Jesus. Em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 31. 4:31, corrigindo. Longe de vós toda amargura. Está vendo? A Bíblia exorta a sair do caminho da amargura, do ressentimento. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Por que isso não pode existir, pastor, na minha vida? Porque tudo isso pertence às trevas. Porque tudo isso são sentimentos da carne. E eu e você estamos chamados e convidados pelo Espírito de Deus, em Gálatas capítulo 5, a andar na carne ou no Espírito? No Espírito. Tudo isso aqui pertence à carne. São sentimentos da carne, das trevas. Não podemos ser cristão da graça, que ofende, que magoa, que está o tempo todo entristecendo pessoas. Verso 32, Efésios capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. O Filho da luz, que está reinando em vida, ele é compassivo. Ele perdoa, ele libera o perdão. Ele não é mais aquele homem, aquela mulher ressentida. Ele não tem mais um coração rancoroso. Paulo diz que não pode haver em nós nenhuma raiz de amargura. Porque quando a gente tem amargura, a tendência é você contaminar outras pessoas. Paulo diz. Se você não fala com a pessoa, se eu não falo com uma pessoa, estou de mal, a tendência da minha carne é contaminar para que você não fale também. Para que você tenha raiva como eu estou sentindo. Porque há uma raiz de amargura em mim. E quando eu tenho uma mágoa, quem é que está perdendo? Eu ou você? Sou eu. Porque sou eu que estou sentindo. Então sou eu que vou sofrer, sou eu que vou perder. Mantenha a sua mão aqui, a gente vai voltar para cá e vai fazer um passeio em outras evidências. Começando por Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 15. Abra a sua Bíblia em Hebreus 12, 15. Mais uma evidência importante para o nosso crescimento espiritual na manhã de hoje. Hebreus 12, 15. E começa assim. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de quem? De Deus. Nem haja alguma raiz o quê? De amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. É fato. Deus diz, se o seu coração tem rancor, você quer contaminar o quê? Os outros. Sim ou não? É fato.
E o apóstolo Paulo aqui estava pregando para uma igreja. E quando o nosso coração está com raiva, isso vai se manifestar sim. Você quer contaminar outros corações porque você está com raiva daquele fulano. E você quer que outras pessoas de sua volta tenham o mesmo sentimento. Olha, eu tô dando desprezo. Eu quero que você também dê desprezo. Eu não falo, eu também não quero que você fale. Contamina. O apóstolo Paulo estava aqui pregando para uma igreja. E isso mostra que não são todas as pessoas que estão na igreja, congregando, que estão vivendo pela mente de quem? De Cristo. Atenção, hein? Paulo estava aqui ministrando a palavra e dizendo, olha, cuidado, hein? Que não haja em vocês, irmãos, raiz de amargura. Então ele percebeu que tinha irmão magoado com o outro, tinha irmão contaminado pelo ressentimento, pelos sentimentos o quê? Da carne. E quando vocês estão assim, vocês estão se separando o quê? Da graça. O carnal está crescendo, o espiritual está diminuindo, está encolhendo, está ficando apagado em você. Ele estava falando aqui com pessoas dentro da igreja. Vocês não estão vivendo com a mente de Cristo. Vocês não estão vivendo através do Espírito de Deus. E a realidade tem sido essa em alguns irmãos. E isso é uma vergonha para o Evangelho e para o nome de quem? De Deus. Porque as pessoas falam, mas como que pode? Essa pessoa não vai para a igreja. Essa pessoa não está lá se alimentando do Evangelho. Como que pode falar desse jeito e agir desse jeito com as pessoas? Com tanta fúria, com tanto ódio. Isso é uma vergonha para o Evangelho e para o nome de Deus. Ah, pastor, o fulano lá é falso. É uma coisa na frente e uma outra por trás. Quem está sendo falso? É você ou é esta pessoa? A pessoa lá que está sendo falsa, não é você. Então é ela que vai colher. Permaneça você bom, com o seu coração limpo, de estar falando o tempo todo dessa pessoa. Não queira envenenar o coração dos seus em casa, de outras pessoas no trabalho. Não seja refém, detalhe importante, de pessoas com o coração rancoroso. Ah, se você tem raiva, me desculpe, eu não tenho raiva dessa pessoa, não. Não vem, não. Eu não vou ter raiva porque você tem raiva, não. É importante você ter critério e sabedoria para você não entrar na carne também. Amém? Que você siga na luz do Senhor Jesus. Ao invés de ficar desejando, como esta pessoa que tem raiz de amargura no coração, o mal dos outros e até que a pessoa morra. E isso existe. Aprenda a conviver com as pessoas. Amém? Sem se tornar trevas. Aprenda a conviver. Não é se envolver. Você deve aprender a conviver com todo tipo de gente. Porém, critério no andar, no se envolver. Porque tem pessoas que o seu falar não tem graça, não tem a palavra de Deus. O viver da pessoa é treva. A pessoa não tem paz, é um desassossegado, vive desejando o mal de todo mundo, tem raiva de todo mundo, vive brigando o tempo todo, vive tratando mal as pessoas, falando mal, olhando para o defeito de todo mundo e falando defeito de todo mundo. Tem raiz de amargura no coração e sempre te dá conselho, eu faço assim, eu trato com desprezo. Então você tem que ter critério, escolher. Tem pessoas que não são dignas de você receber uma palavra dela, um conselho dela. Não é digno. Como é que eu vou receber um conselho de uma pessoa dessa? Que está ensinando para mim a desprezar os outros. Então, a gente convive, mas não se envolve. Não recebe. Amém? Você tem que aprender a conviver com todo tipo de gente, porque senão, você vai viver o quê? Matando todo mundo, brigando com todo mundo, porque todo mundo tem defeito. A carne
é um sujeito chato. O senhor problema, o termo genérico que arrumei, é um sujeito chato. E você tem que aprender a conviver. Não é se envolver. Se envolver é um outro departamento. Cuide, abençoado de Deus. É muito importante que você cuide com a mensagem de hoje do seu coração. As obras da carne não se manifestam nos anjos que não têm corpo de carne, mas em nós que estamos vestidos por um corpo de carne. Se você for olhar as pessoas segundo a carne, você vai querer brigar, xingar, matar todo mundo. Mas essa pessoa me trata com falsidade, pastor. Ok. Se ela está te tratando com falsidade, quem é que vai sair perdendo? Ela. Eu não suporto, pastor. Eu não suporto. Essa pessoa me trata com falsidade. Então, sabe o que eu tenho vontade? É de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho muita raiva e dou desprezo e falo mal dessa pessoa mesmo. Mando até áudio para que outra pessoa tenha raiva também dessa pessoa. Mando pelo WhatsApp. Mando pelo WhatsApp. E digo que é pilantra, que é isso, que é aquilo. Sai até cobrinha da minha boca, pastor. Dá aquelas coisas assim, sabe? Se a pessoa está sendo falsa, quem é que está perdendo? É ela. Então, se uma pessoa lhe trata com falsidade, deixe para lá. Pare de ficar tão irado, tão preocupado. Ah, que eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. O que é que diz a Bíblia? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo o quê? Dos ímpios, dos falsos, dos carnais. Deixa para lá. Com os teus olhos, você verá a pessoa colhendo a falsidade que ela está semeando. Ponto. Salmo 91, verso 8. Tem aí? Para colocar aqui no telão? Olha só. Ah, pastor, mas eu não suporto esse negócio de deixa para lá. Deixa para lá, fica para o Senhor. O meu negócio é bater, é xingar. Não, pastor, eu vou tratar com desprezo. Não precisa. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo o quê? Dos ímpios. Pronto. Não precisa você fazer nada. Senta, prepara uma pipoca, um refri e pronto. Você vai tomar conhecimento. Olha, lembra daquela pessoa que te xingou, desejou a tua morte, falou que a tua família ia sofrer, que você era fracassado, um derrotado, endividado, e pobre, maltrapilho, isso e mais. Você é maltrapilho, viu? Nossa. Menino do céu. Menina, você não sabe como é que está a pessoa hoje. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo o quê? Dos ímpios. Se essa pessoa está semeando, ela vai o quê? Colher. Você não tem que fazer nada. Aquilo que essa pessoa está fazendo contra você vai voltar para ela. Tudo. Vamos, pelo amor de Deus, ser espirituais. Cuidado com o senhor problema, hein? O seu corpo de carne, que quer brigar, que quer ficar sem falar com a pessoa, que quer falar mal da pessoa, que quer vingança. Se tem pessoas falando mal de você, atenção, você que me ouve aí do outro lado e você que está aqui. Se tem pessoas falando mal de você, te apunhalando pelas costas, contra você, o que é que eu devo fazer segundo os conselhos, os ensinamentos do Senhor Jesus? O que é que eu tenho que fazer? Mateus, capítulo 15, olha só, Mateus 15, verso 14. Qual é o conselho que Jesus me dá? Quando alguém está contra mim, falando mal de mim. Mateus, livro histórico, 15 é o capítulo, verso 14. Pastor, o que é que eu tenho que fazer com pessoas que são traíra, como se diz lá fora, que fala mal da minha vida, que faz fofoca pelo celular, para botar um irmão, um familiar contra mim? O que é que eu devo fazer, pastor? O que é que eu devo fazer? Mateus, capítulo 15, verso 14. Deixai-os, são cegos. Amém? Em um bom português, olhe para mim.
Deixa para lá. Esse é o segredo do bom viver em graça. Deixa-os. Deixa para lá. São cegos. A carne cegou essa pessoa ao tal ponto que ela está agindo com o sentimento o quê? Da carne. Deixa para lá. Para você não ficar com pressão alta, passando mal por aí, de tanta raiva, deixa para lá. Senão você não vai conseguir viver sobre a terra. Se você olha todo mundo segundo a carne, você não vai poder conviver com ninguém. Nem com o seu marido, nem com a sua esposa, nem com os seus filhos, nem com o seu pai, nem com a sua mãe, porque você vai viver brigando com eles. Mas se você estiver tomado pelo Espírito de Deus, como no princípio, alimentando o seu espírito, você é alguém guiado pelo Espírito de Deus, amém? Porque o espírito alimentado mortifica os feitos da carne. Você vai ter condições de compreender as pessoas. Quem está falando isso, quem está desejando o meu mal, é essa carne. É o Senhor problema, que está falando de mim pelas costas. Então, quando você está tomado pelo Espírito de Deus, você tem uma maturidade tão grande, que você não fica preocupado em querer, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa contra essa pessoa, porque ela está contra mim. Não. Com os meus olhos, eu vou contemplar e ver a coisa acontecendo. Porque quem é o reto juiz? O teu Senhor. Amém? Ele está vendo tudo, ele falou, deixa. A mim pertence o quê? A justiça. Não é assim que diz a palavra? A mim pertence o quê? A vingança. Não é a você. É a Deus. A Ele pertence fazer justiça a seu respeito. Deixa para lá. Amém? Deixa para lá, abençoado. Essa pessoa está caminhando para um abismo. Deixa. Se a pessoa é falsa, deixa para lá. Mentirosa, está te apunhalando pelas costas, lembre-se dessa leitura. Ela vai cair no seu próprio abismo. Vamos continuar lendo? Olha só. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se o cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. É a mesma coisa, olhe para mim. Você está falando da graça para uma pessoa e ela se recusa, ela não quer. Não. Eu quero sim fogueira santa, eu quero corrente, eu quero dar meu tudo, minha casa, meu carro, minha roupa, meu fogo. Eu acredito sim que tem demônio e eu sou endemoniado. Então tá bom. Ela vai cair no seu próprio o quê? Abismo. Deixa para lá. Você mostrou o caminho da verdade, a pessoa não quer. O caminho que respeita a soberania de Deus, porque essas igrejas falam mais do diabo do que do próprio Deus. A pessoa quer continuar acreditando que existe um capeta, um demônio em tudo? Então deixa. Você falou que é por graça, não precisa de corrente, nem de objeto, e a pessoa não, mas eu quero sim pegar o pedaço da gravata do pastor. Mas abençoado não necessita disso. O justo vive pela fé, não é por objeto. Mas eu não acredito, eu não aceito, não é bem assim. Então tá bom. Ela vai caminhar para o seu próprio o quê? Abismo. Deixa para lá. O Senhor Jesus, uma reflexão importante, olhe para mim. O Senhor Jesus sabia quem era cada um dos seus discípulos? Sabia ou não sabia? Sabia. Ele sabia quem era Mateus? Ele conhecia bem quem era Pedro? E Judas? Também conhecia muito bem quem era Judas. Mas ele nunca ficou, seu falso, seu mentiroso, ladrão. Ele ficou o tempo todo falando isso. Judas, você é um safado, hein? Aí depois, Judas, tu é um ladrão, hein? Seu mentiroso. E nem tampouco ficava falando isso para Mateus. Chega aqui, Mateus. Trata com desprezo Judas, porque é um falso, viu? Ladrão. Está metendo a mão na sacola das ofertas aí. Esse pilantra. Ele fazia isso? Ele tinha raiz de amargura para contaminar o coração de Mateus? Não, ele não fazia isso. Ele conhecia todo mundo. Nem tampouco ficou falando mal de Judas para ninguém. Ele foi levando e deixando Judas
no seu próprio o quê? Abismo. Ele foi convivendo. Amém? Porque a gente tem que aprender a conviver com todo tipo de gente. E ele foi levando. Ele sabia quem era Judas. E de certa feita ele falou: Senhor, tu me deste 12, mas tem um que é problema. E ele jogou fora. Sai daqui, essa peste miserável, não quero mais falar com você. Não. Ele conviveu, não conviveu? Ele foi levando. E deixou Judas no seu próprio o quê? Abismo. Quando você perceber que uma pessoa está te fazendo maldade, está mentindo para você, está sendo ingrata, esse é o conselho. Deixa para lá. Essa pessoa vai colher e eu vou permanecer o quê? Bom, com meu coração limpo, em nome de Jesus. Eu ajudei, eu fiz o bem a essa pessoa, ela está me retribuindo com ingratidão, está sendo uma pessoa mentirosa para mim, está sendo falso, está sendo falsa comigo. Problema dessa pessoa. Se está sendo falsa, se está sendo falso, quem é que vai perder? Eu ou esta pessoa? Esta pessoa. Ponto. Amém? E voltemos para Efésios. Lembra que eu falei que a gente ia retornar? Efésios capítulo 4, verso 32. E assim diz Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Por que somos salvos, eu e você? Por causa do perdão recebido. Por isso que pela graça somos salvos. Pelo perdão recebido, Deus em Cristo Jesus. Você que está no caminho da fé, você que está aqui congregando, que está no caminho da fé, esse perdão não pode sair da sua mente nunca. Nunca! Eu conheço pessoas que esse perdão já saiu da mente dela, porque voltou para a lei. Voltou para o sistema religioso e virou as costas para a graça de quem? De Deus. Abençoado, esse conhecimento, esse perdão não pode sair da nossa mente nunca. Eu sou um salvo, porque Deus em Cristo Jesus me salvou. Quando eu volto para a lei, para participar de Santa Ceia, de pedaço de pão, suco de uva, eu estou ali em memória de um Deus morto. Nós estamos aqui vivendo o conhecimento de um Deus vivo dentro de nós, que ressuscitou o terceiro dia. Por esses dias, eu fui convidado, estou até com o convite aqui, ó. Você está convidado a participar da celebração da morte de Jesus. E o senhor vai, pastor? De forma alguma. Porque eu já fui convidado há muito tempo, pelo Deus vivo, a estar celebrando a vida dele dentro de mim. O reino dele dentro de mim. Ele me convidou há muitos anos a estar aqui nesse púlpito, a celebrar o Deus vivo. Então eu fui convidado para segurar na alça do caixão. Venha participar da celebração da morte de Jesus. Que morte? Nós não podemos mais estar em memória de alguém que já ressuscitou. Eu já fui convidado por Deus para celebrar a vida e reconhecer que Ele está dentro de mim e que Ele vive e age em todos nós. Em nome de Jesus. Uma vez perdoado, perdoado estou para sempre. Eu não preciso de uma cerimônia de pão e suco de uva para receber perdão, porque eu já fui perdoado. Deus em Cristo Jesus já nos perdoou. Então, resumindo, fomos perdoados para perdoar. É o que está escrito aqui. Tem muitas pessoas que fazem a oração do Pai Nosso. Você que está me ouvindo aí, lembra? Pastor, eu fiz a oração hoje do Pai Nosso. Só acredita, pastor? Acredito. Tem muita gente que faz a oração do Pai Nosso, que tem aquela parte assim que diz: perdoai-nos as nossas ofensas,
Assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido, Senhor. Quem tem me ofendido, eu tenho perdoado. Então eu peço que o Senhor também me perdoe, como eu tenho perdoado. Será? Será que você tem perdoado mesmo? Porque a pessoa ora, perdoai-nos, ó Deus, assim como eu tenho perdoado. Será? Será que tu tem perdoado mesmo? Será? E antes de mais nada, por Deus você já está perdoado. Mas será que você tem perdoado? Pensa aí, meu irmão. Então tem muitas pessoas que realizam essa oração, mas ela mesmo não perdoa. Tem pessoas tão alteradas, segundo a carne, tão alteradas, ao ponto de dizer, eu não aceito estar no mesmo lugar que essa pessoa. Se ela entrar, fulano, eu saio. Se você deixar entrar, eu saio. Nossa, você está tão alterado a esse ponto, segundo a carne, meu irmão. Cadê a graça de Deus? Cadê os anos que você se alimenta do Evangelho? Você está alterado a esse ponto, abençoado, que você está num ambiente, se alguém chegar, você já fala, se entrar eu saio. Nossa, então essa pessoa conseguiu envenenar você. Você está com a sua vida totalmente prejudicada, a sua saúde, a sua paz, porque só de ver aquela pessoa, você já fica todo alterado, a esse ponto. Você está na carne, hein? Você está no osso, como diz o outro. Cadê a graça de Deus, a luz do mundo? Do que adianta ter conhecimento do Evangelho se você não vive? Qual é o segredo do bom viver que a gente tem aprendido aqui? Deixa para lá. Nós temos que aprender a conviver com todo mundo. Ah, o fulano lá, que me apunhalou, que me traiu, que é ingrato, que fala mal de mim para todo mundo, até para os meus parentes, está chegando, deixa entrar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Conviver é uma coisa, se envolver é um outro departamento. Amém? O fato da pessoa entrar no mesmo lugar que você, tudo bem, deixa ela entrar. Seja uma festa, um casamento, um lugar que você está no trabalho. Ah, se essa pessoa entrar aqui na nossa confraternização da empresa, eu saio. Quem vai perder é você, todo mundo vai se divertir, comer. Inclusive aquela pessoa lá. Deixa de ser bobão, rapaz. Aproveita a confraternização da empresa. Ah, mas eu não suporto esta pessoa. Ah, aprenda a conviver, rapaz. Em nome de Jesus. Isso não te obriga a se envolver de novo. Porque aquela pessoa é treva. E quando a gente se envolve com quem está nas trevas, o fogo respinga sobre nós. Sim ou não? A gente sofre, porque aquela pessoa é uma sofrida. Então, qual é o segredo do bom viver? Jesus falou, deixa para lá. Porque senão você não vai conseguir viver. O seu corpo de carne não vai ter saúde. Você não vai ter paz. Teu coração vai estar sempre cheio de raiva. E aí eu pergunto, você quer continuar preso ao velho homem ou se libertar dele? Pense. Diante de tudo isso que a gente aprendeu hoje, você quer continuar preso ao velho homem? Não. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar o troco. Eu tenho que falar dessa pessoa para todo mundo que não presta. Eu tenho que tratar com desprezo mesmo. É vingança, é ódio. Eu tenho ódio. Você vai se libertar disso ou vai continuar preso a esse velho homem? Se liberte, meu irmão. E a prosperidade, detalhe importante, vai brotar na sua vida. A saúde, bênçãos financeiras que você precisa, porque a incredulidade, a gente já aprendeu isso aqui. A dureza de coração faz com que as bênçãos fiquem retidas. O Senhor Jesus ensinou que até para você ofertar, é bom você limpar seu coração. Se tiver, coloca aqui no telão, Mateus 5:23. Olha só. E aqui terminamos a glória de hoje. Se, pois, ao trazeres ao altar
a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta e faz a tua o quê? Oferta. Quer que a prosperidade brote na tua vida? Limpa primeiro o teu coração, que depois vai tudo acontecer. Os caminhos vão se abrir para você, as portas vão se abrir para você, você vai ser bem sucedido sobre a terra em nome de Jesus. Amém? E essa é a glória de hoje para todos nós, e vamos estar de pé em nome de Jesus. Vamos nesse momento pedir a Deus para que Ele nos dê condição a todos nós, a mim, a você, a quem está nos ouvindo, que Deus te dê condição de perdoar. Meu Deus, me dê condição de ter bons olhos para essa pessoa. Me dê condições, meu Deus, de perdoar. Senhor, me ajuda. Não deixa abrigar em meu coração nenhuma ira, nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma vingança contra essa pessoa. Não permita, meu Deus, que eu tenha desejo de vingança contra essa pessoa. Não deixe abrigar em meu coração raiva dessa pessoa, Senhor. Ódio dessa pessoa. Eu quero permanecer bom, com meu coração limpo. Eu quero colher o benefício da palavra que o Senhor Jesus ensinou. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. E eu quero ver o teu agir na minha vida. Eu quero ver a prosperidade brotando na minha vida. O meu corpo com saúde, Senhor. A felicidade em meus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa está sendo falsa com você, não é você que está perdendo, é ela que está perdendo, é ela que está semeando a falsidade, é ela que está semeando a traição, a ingratidão, o ódio. Então é ela que vai colher. Ela está caminhando para o seu próprio abismo, um abismo que ela está construindo, que ela está semeando. E o conselho, a recomendação do bom pastor é: deixa para lá. Se a pessoa quer viver assim, deixa para lá. Se mantenha você bom, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Senhor, esse coração limpo, bom, para que você, abençoado, seja feliz sobre a terra. Se alguém, meu Deus, quer ser meu inimigo, que seja. Quanto a mim, eu não quero guardar nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de raiva, de nada contra essa pessoa. Se essa pessoa quer ser o meu inimigo, eu não quero ser dela. Se ela quer desejar mal a mim, eu não quero desejar nenhum mal a ela. Se ela quer que eu sofra, se ela fala para os meus familiares que eu sou fracassado, derrotado, isso é um problema dela. Eu não quero desejar nada disso para ela. Nada disso. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude para que não haja em mim nenhum rancor. Em nome de Jesus. Eu quero ser um servo, um cristão feliz, sem esse prejuízo em minha vida, sem estar prejudicado pelo ressentimento. Eu não quero a minha vida prejudicada por esse ressentimento, Senhor. Se essa pessoa quer me odiar, que seja ela, mas eu não quero ter nada contra ela. E recebo, meu Deus, por tua misericórdia, liberta essa pessoa que está dominada pela carne, em nome de Jesus, que fala mal de mim, que me desejou até a morte, o meu fracasso, a minha destruição, meu Deus. Que ela se liberte, porque assim como Caim sofreu, ela também vai sofrer. Assim como todos que na Bíblia fizeram mal e colheram,
ela também vai colher. Porque quem planta, colhe. E pode haver uma mudança. E pode haver uma transformação. Em nome de Jesus. Eu quero viver em paz, Senhor. Eu quero viver em paz. Com a tua paz aqui dentro do meu coração, em nome de Jesus. É tão bom a gente ter a paz de Deus dentro do nosso coração. A gente não está ruminando um sentimento ruim, matutando na nossa cabeça o que te disseram, o que foi dito, o que falaram, o que o fulano fez, o que o fulano disse. É tão bom a gente estar livre dessas coisas. A gente consegue viver tão bem. Tudo é maravilhoso, a nossa casa é boa, o sofá é gostoso de sentar nele, a comida é gostosa de se comer. Tudo fica bom. Mas quando a gente está amargurado, com ódio, com raiva, com vingança, nada presta, nem a comida desce direito. A gente não tem nem tranquilidade para dormir. Fica tudo ruim. Escolha viver uma vida liberta disso, abençoado. Liberto desse velho homem, em nome de Jesus, com os seus ressentimentos. Que assim seja. Que a palavra de hoje traga cura para o teu coração. Cura para todos os teus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Repita comigo bem forte. Obrigado, Deus, por essa palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.